Não, a partir de hoje não, a partir da próxima. Então... Que agora dá. Agora dá. Então vamos passar para o momento de estudo. O tema de hoje é decisões na vida cristã. Certo? E nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, o capítulo 15. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Do 11 até o 31? Não. Do 11 até o 16. Pode ler? Lucas 11 é? Pode ler. Capítulo 11? Não, 15, do 11 ao 16. Jesus confirmou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de Alfarrobas. que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém. Então a gente já pode ver que está falando do filho pródigo, né? O filho pródigo que tinha tudo e ficou sem nada. Nós temos a noção do que é certo e errado. Sabemos o que é bom e o que não é. O que edifica e o que nos destrói. Por isso devemos ficar atentos às ciladas que o inimigo nos oferece. Porque o filho pródigo, como nós sabemos, ele caiu na cilada de Satanás, onde ele resolveu abandonar o seu pai, a sua família, para ir buscar no mundo os prazeres. E infelizmente é isso que acontece. O mundo nos oferece coisas boas e ele mesmo tira de nós e nos deixa num estado terrível, né? Muito pior do que a gente estava. Então assim, hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse jovem. Alguém pode ler o versículo 12 novamente? 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Amém. Então, a partir daí, nós podemos ver que ele era um jovem rebelde, um jovem teimoso. E não é diferente dos dias atuais, né? Onde nós podemos ver nas famílias jovens que não obedecem seus pais, desobedientes. E foi isso que ele fez. E nós sabemos que o princípio de tudo é a obediência aos nossos pais, aos nossos líderes e às pessoas que são maiores que nós, claro. E assim, ele foi rebelde. Ele preferiu deixar tudo que ele tinha, que ele era um jovem. Como a gente pode ler aqui, dá para perceber que ele era um jovem que tinha uma boa vida, né? E ele resolveu largar, então ele foi teimoso. Então esse já é um ponto que nós cristãos não deveríamos ser desobedientes, rebeldes aos nossos pais, à nossa família. Ele também era egoísta. No versículo 13, diz também que ele partiu para uma terra distante e desperdiçou a sua fazenda. Ajeitou tudo que era seu e foi embora. Então ele foi egoísta, porque ele juntou suas coisas sem se importar com nada, sem se importar com seu outro irmão, com seu outro pai. Ele simplesmente pegou a sua parte da herança e foi embora. Na verdade, em momento nenhum ele pensou no seu pai e muito menos no seu irmão. Ele não pensou no que o seu pai iria sentir. Ele foi muito egoísta. E ele partiu para uma terra distante. Começou lá a viver sem regras, né? Lá ele gastou todos os seus bens, ele gastou tudo que ele tinha com as coisas que o mundo oferecia. E a partir disso, houve a destruição espiritual na sua vida.
No versículo 14, lê aí, Vaninha, por favor. Versículo 14. Depois de ter mamãe, consumido que cabelo tudo, nela. tá bom. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Foi aí que Deus ele começou a trabalhar na vida desse jovem. Foi quando veio a destruição espiritual. Vou levar ela pra creche. Como eu disse no início, é isso que acontece mesmo. O inimigo ele dá e nos oferece muitas coisas. A gente vai, a gente aproveita, faz tudo que o diabo oferece, que nos causa prazer. E depois ele mesmo toma. E aí que o Senhor começa a trabalhar. Porque se ele tivesse sido um jovem sábio nesse momento, ele teria ao menos guardado o que ele tinha, né? Mas ele resolveu gastar tudo, porque ele nem sabia do que ia acontecer, e daí veio nesse país uma grande fome, onde ele começou a sofrer necessidades. Ele já não tinha mais nada. O dinheiro acabou tudo, ele ficou sem saber o que fazer. E foi daí que veio as humilhações, como é isso que Satanás ele também faz conosco. Ele faz com que o mundo, aqueles mesmos que estavam ao nosso lado, ele faz com que esses mesmos nos humilhem. E foi isso que aconteceu com ele. Na Bíblia ressalta que ele começou a trabalhar no lugar dos porcos, não foi onde os porcos eles estavam. E isso era a pior profissão da época. Ele foi apacentar porcos, ele não foi apacentar ovelhas, apacentar outro animal. Ele foi apacentar porcos, porque a gente sabe que o porco ele é um animal o quê? Ele é ceboso, ele é sujo, ele é porco, como o nome já diz, imundo. E era a pior profissão da época. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela época, da terra onde ele estava, e foi apacentar os porcos. No versículo 16, lê aí, Ariane, no versículo 16. Desejava encher o seu estômago com uma das bolocas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Foi um momento crucial para ele. Foi quando ele olhou para a situação que ele estava e começou a pensar o que deveria fazer. Ele não tinha mais para quem correr, não tinha mais para onde ir. Foi quando chegou a fome. Ele já estava num estado terrível, esse jovem. Mas daí ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu fracasso, ele reconheceu aonde ele errou. Continua do 17 até o 19. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Até o 19. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Amém. Então ele reconheceu o seu fracasso. Ele chegou no reconhecimento, né? Porque ele viu que quando ele morava com o pai dele, os empregados do pai viviam muito melhor do que ele estava vivendo. Então ele reconheceu que ele tinha errado, ele reconheceu o seu pecado e quis voltar atrás. E ele encontrou a resolução, porque ele já sabia o que iria fazer. Foi quando ele quis voltar para a terra do seu pai. E ele disse no versículo 18, né? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Então esse jovem, ele reconheceu o seu pecado. E tirando essa parábola para os dias atuais, era isso que nós deveríamos fazer quando a gente tivesse errado, quando a gente tivesse pecado. A gente deveria voltar para os braços do Pai, porque nós sabemos que assim como os nossos pais da terra, Ele nos ama, o Pai Celestial nos ama ainda mais. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele nos ama tanto que, mesmo com todos os nossos pecados, Ele nos espera sempre de braços abertos. E foi isso que o pai dele fez, o pai desse jovem fez. Ele se arrependeu, disse ao pai que não era mais digno de ser chamado seu filho.
e pediu para que ele tratasse ao menos como um dos seus empregados. Isso estava apenas na mente do rapaz. Muitas vezes somos assim também. Sabemos que precisamos agir, mas por causa de várias razões, acabamos desistindo do que é correto a ser feito. É importante ressaltar que o arrependimento deve ser genuíno. Devemos nos arrepender pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Então, o que é que diz aqui? Que a gente não pode se arrepender apenas porque eu sei que eu vou sofrer uma consequência com o meu pecado. Não é só isso, não. A partir do momento que eu sei que eu errei, eu tenho que voltar depressa para os braços do Senhor. Mesmo sabendo, porque querendo ou não, o Senhor ele faz com que a gente sofra certas consequências. Então, mesmo que você vá temendo as consequências do Senhor, porque a mão dele pode pesar sobre a sua vida, mas isso vai acontecer. Só que a partir do momento que a gente pecar, seja o que for, a gente tem que correr logo para os braços do Senhor, pedir perdão. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com ele, vai gerar em nós afastamento espiritual. A gente vai começar a morrer aos poucos, a gente vai começar a se afastar do Senhor e quando a gente for ver, não tem mais. A gente já vai estar tão distante dele que vai ser tão complicado para voltar. Porque é complicado. Quando a gente se afasta é complicado voltar para ficar próximo do Senhor novamente. Então, a partir do momento que a gente peca, a gente já tem que se arrepender. A gente já tem que pedir perdão ao Senhor e voltar atrás do nosso erro. Mesmo sabendo que virão as consequências sobre nossa vida. O pecado sempre nos leva além de onde pensávamos ir. Nos mantém mais tempo do que pensávamos ficar. E nos custa mais do que pensávamos pagar. Qual foi a atitude do filho pródigo? Qual foi o próximo passo que ele fez? Lê Lucas 15, 20. O versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então ele regressou para a casa do pai. A prática que ele fez foi totalmente correta, porque ele voltou. E lá ele se reconciliou com seu pai. Vindo ele de longe, o seu pai o avistou, correu, o abraçou e o beijou. É impressionante esse amor que os pais eles têm pelos seus filhos. Porque o filho, quando ele foi embora, ele nem pensou no pai, ele não pensou na reação dele, não pensou o que poderia acontecer com o pai, ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora. Mas quando ele voltou, se fosse outra pessoa, teria virado as costas para ele. Não queria mais, pelo que ele fez, né? Mas o pai o amou tanto que nem quis saber, não quis nem saber o que ele fez. Simplesmente foi lá, abraçou e beijou. E isso é muito bom saber que podemos contar com o amor, o perdão dos nossos pais por causa de nossas falhas. Não por merecimento, mas porque Ele nos ama. Melhor ainda é saber que Deus, Ele nos ama ainda mais, porque Ele é assim. Sempre estará com os braços abertos, esperando pelos seus filhos, para perdoar e mostrar o seu infinito amor e misericórdia. No entanto, na história, há algo ainda a ser feito. Vamos ver o próximo passo do jovem. Ele confessou os seus pecados, no versículo 21. Alguém lê para mim, por favor? O filho me disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus ele nos perdoa, Deus ele nos purifica, Ele nos limpa e faz nova todas as coisas. Não há pecado tão grande que o perdão divino não possa alcançar. Glória a Deus. Depois de confessar os seus pecados, é necessário um recomeço. No versículo 22 e 23, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e nos alegramos.
Então houve um novo recomeço para esse jovem. Vani, abre aí Romanos 12, o 1 e o 2. Depois de confessar os seus pecados, ele recomeçou com uma nova postura, usando novas roupas, mudando a mentalidade, pois agora o jovem teria uma vida nova. E devia dar continuidade a essa vida nova que ele iria viver a partir deste momento. A partir deste momento que ele confessou os seus pecados. Porque você, nós não podemos pedir perdão ao Senhor e voltar a cometer os mesmos erros. Nós devemos pedir perdão com o nosso coração e recomeçar. E tentar um novo recomeço, fazendo a vontade do Senhor. 1 e 2. Pode ler. Rogo-vos, pois, irmãos. 12? 1 e 2. 12, 1 e 2. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, que nós não venhamos nos conformar com esse século. A partir do momento que ele recomeçou, ele quis viver uma nova história. Ele quis viver uma nova história com o Senhor. Então que cada um venha ter essa mentalidade. Sempre que pecar, porque na Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, durante o dia nós pecamos, mas que quando chega o final do dia, quando chega na hora, que a gente possa pedir perdão ao Senhor, que a gente possa fazer uma oração em segredo com o Senhor e mudar e recomeçar. Cada dia, quando a gente levantar, que a gente possa ter um novo recomeço, que a gente possa ser melhor que ontem. Cada dia a gente tem que acordar com esse pensamento, buscando agradar mais o Senhor, buscando viver na contramão desse mundo, fazendo tudo diferente que o mundo tem para nos oferecer, que a gente possa viver buscando a santidade, em nome de Jesus. O pai, porém, disse aos seus servos, foi quando eu li, o versículo 23, que pediu para que eles se arrumassem e teria uma festa, eles iriam se alegrar. Então é isso que o Senhor faz conosco também. Sempre que a gente volta arrependido, o Senhor ele nos espera, ele se alegra. Eu tenho certeza que lá do céu, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, o Senhor ele faz uma festa para nós, ele se alegra com a nossa vida. Porque eu tenho certeza que Deus ele não quer perder nenhum de nós pro pecado, pro mundo. Então que em nome de Jesus nós venhamos buscar agradar ao Senhor, buscar fazer a perfeita vontade do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, já foi colocado muito. Acho que foi colocado muito claro. Tanto quando há um afastamento, um desligamento da pessoa com a comunhão da igreja em si, com a comunhão com Deus. E é isso que o Senhor quer, que a gente retorne, que a gente volte, se arrependa e que a gente comece tudo do zero, comece tudo de novo, assim, que a gente viva aquele primeiro amor que foi perdido. Eu acho que isso já foi deixado bem claro aí, e que realmente a gente até tenha cuidado quanto a isso, porque realmente o esfriamento espiritual é algo terrível, né? A gente morre assim, tem uma vida, vive por viver, porque eu acho que a nossa maior esperança hoje, porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. Aí imagine você morrer e saber que pode ir para o inferno. Acho que uma causa assim, que tem que ser maior para a gente, primeiramente a nossa salvação, buscar mesmo comunhão com Deus, independente da situação. Pecar, todo mundo peca, ninguém é santo, mas a gente, a cada dia que a gente se arrependa, eu pequei, Senhor me perdoa, vou tentar fazer, vou procurar fazer diferente, assim mesmo que você caia novamente, mas eu acredito que o Senhor, ele sempre está ali com a mão estendida para nos perdoar. Claro que a gente não deve abusar, né? A gente vai pecar porque quer. Não, infelizmente o ser humano ele peca no dia a dia, mas que a gente cada dia se arrependa, peça perdão ao Senhor. E que a gente nunca assim deixe, que a gente nunca vá dormir sem ao menos agradecer ao Senhor e pedir perdão. Porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. É interessante isso que tu colocou, porque onde o pastor Williams pregando, ele estava pregando e falou aquele versículo que diz que o
salário do pecado é a morte. E ele ressaltou que era melhor que fosse a morte mesmo, a morte física, do que a morte espiritual. Porque geralmente, esse versículo ele não está voltado para que se eu pecar, eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Mas ele está falando da morte espiritual. Que o salário do pecado é o afastamento do Senhor. A primeira coisa que acontece quando a gente peca, a gente se afasta. A gente vai se afastando, a gente já não quer mais orar. A gente já não quer mais ler a Bíblia. A gente já vai achando graça em outras coisas. A gente já vai pegando o nosso tempo, colocando em outras coisas e esquece de fazer a vontade do Senhor. Então, assim, antes fosse, é como ele até falou, antes fosse morrer fisicamente. E na hora se arrependesse. Porque morrer espiritualmente é triste. Eu acho que a questão do afastamento espiritual é isso. A gente sabe que está pecando. Porque a gente dependendo do pecado, a gente sabe que está pecando. Por a gente saber que está pecando, muitas vezes o que acontece? A gente acaba se envergonhando diante de Deus e tem até aquele ressentimento, não, deixa eu falar. Aquela vergonha de buscar. Porque a gente sabe que não vai deixar aquela prática naquele momento. Então o que a gente faz? Aí a gente vai se afastando, por quê? Porque você vai ter vergonha de orar. Às vezes você até ora, mas assim, tipo, sem procurar lembrar o Senhor do seu pecado. Como se ele fosse menino e não soubesse. Aí você ora, Jesus, obrigado pelo meu dia e tal. Me perdoe dos meus pecados. Mas às vezes você não está pedindo perdão por aquele pecado. É um pecado generalizado. Perdoe pelos meus pecados, Senhor, porque eu olhei para fulano, porque não sei o quê. Aquele pecado assim, mas o pecado mesmo que você precisa se arrepender e deixar, você não pede. Aí o que é que acaba? Você, por conta disso, eu acredito que seja uma vergonha. Eu não sei. É algo assim que lhe impede de chegar perto do Senhor. Mas eu acredito que seja vergonha. A vergonha de você chegar ao Senhor e reconhecer. Até porque você sabe que não vai deixar aquela prática naquele momento. Então até que você quebra a cara, você vai continuar aquela prática, mas vai estar se afastando do Senhor gradativamente. Eu acho até interessante que veio assim na minha mente agora, mas Deus sabe tudo. Eu acredito que seja assim, sabe? É verdade. Aí infelizmente a gente acaba se afastando do Senhor por conta disso, daquilo. Por conta, eu acredito que seja isso mesmo. A vergonha de se chegar para o Senhor. E se a gente tem vergonha de se chegar, se a gente não tem aquela coragem de buscar o Senhor, o que acontece? Ele vai só se distanciando. Eu estava lendo no Tumblr, um blog que eu tenho. Aí um cara ressaltou, ele falou sobre uma situação que aconteceu. Aí eu vou ler aqui. Estive me colocando no lugar de algumas pessoas que saem vagarosamente da casa de Deus. A vergonha, o medo de que, pelo pecado, Deus os rejeite, a aflição por terem fraquezas e caírem sempre no mesmo erro, e sentirem-se destinados à falha contínua. E me questiono, será que Deus realmente os rejeitaria? Pedro andou com Jesus e o negou 3 vezes, mas Cristo o chamou, observando que era ativo e zeloso, firme e intransigente. E o mesmo nunca planejou negar Jesus, ao contrário de Judas. Pedro continuou com a promessa de vida eterna, pois seu arrependimento foi sincero. Acredito que a linha tênue é capaz de dividir as pessoas neste instante, e a sinceridade em seu arrependimento. Será que você planejou pecar, ou essa foi mais uma luta que você não conseguiu vencer? Será que você acordou e mais um dia desejou falhar? É bem provável que a resposta seja não. Portanto, o que nos afastará completamente de Deus é a falta de arrependimento, seja continuamente ou não. No final, todos pecaram. Viver em Deus é viver uma vida diária de arrependimento e confissão dos pecados. É necessário acreditar que o sangue de Jesus estará sempre presente para nos purificar mais um dia, pois o mesmo nos diz que devemos perdoar nossos irmãos 70 vezes 7. Portanto, acaso Jesus nos perdoaria uma quantidade menor de vezes? A misericórdia de Deus é infinita, o nosso arrependimento que se torna finito. Seja infinitamente arrependido dos seus pecados e grato pelo perdão continuamente recebido. Foi uma coisa que veio, eu estava acessando hoje de tarde, e do nada apareceu no Tumblr. Aí
eu comecei a ler, até postei no grupo da Jubrac. Aí juntou uma coisa a outra, tipo, Deus já estava me passando uma mensagem do que ia ser tratado hoje à noite, entendeu? Justamente o que eu falei, a questão da vergonha, a questão, né? Por conta disso você às vezes se afasta do Senhor, mas é isso, ele sempre está com a mão ali estendida para você. O que acontece é que a gente se afasta dele, ele não se afasta da gente. Nós não temos uma coragem, nós temos vergonha de expressar, de dizer Até que porque- nós verdadeiramente pecamos sobre certa coisa. Até porque, como eu disse, às vezes você sabe que está cometendo aquele pecado, mas você sabe da sua fraqueza, que aquele momento, enquanto você não quebra a cara, você não vai deixar de praticar. Então, infelizmente, você vai estar praticando até o momento que você quebra a cara, aí Senhor, ai Jesus, perdão, porque eu não vi o outro lado. Mas acontece porque a gente é ser humano, porque a gente é falho, entendeu? Então a questão é essa, eu acredito assim também. Então, assim, eu acho que foi colocado, que eu me quiser comentar também. Eu vi essa frase que tu falaste, que eu vi ontem no Congresso. Era tipo uma chavezinha, eu dizia, mas Deus, eu tô sentindo a gente tão distante um do outro. Aí o Senhor dizia, não, pode me dar. Não, eu continuo aqui, do mesmo jeito, esperando. Você se afastou de mim. É tanto que se não fosse assim, o que seria da gente se Deus se afastasse da gente? Coitado de nós. Nós já não somos nada. Pois é. Então é por isso que eu digo, ele não se afasta, ele está ali do nosso lado. Só que o que acontece? Uma barreira que não permite que você escute ele falando, nem o Espírito Santo falando com você. Mas foi você que fez aquela barreira. Então, assim, ele está ali do nosso lado, porque apesar de tudo, apesar da gente pecar, da gente viver pecando, da gente muitas vezes não querer reconhecer e pedir perdão, embora ele saiba que vai chegar um momento que a gente vai fazer isso. O que é que acontece? Ele vai estar ali lhe guardando, ele vai estar ali, como é que se diz? Lhe protegendo de um assalto, de algo assim, entendeu? Porque a misericórdia dele é tão grande e ele ama tanto cada um de nós que ele faz isso. A gente é assim, a menina dos olhos de Deus. Apesar da gente ter esse distanciamento, esse esfriamento, mas o Senhor está ali esperando, entendeu? O nosso arrependimento e a nossa volta. Justamente, apesar de tudo, ele ainda está ali, lhe protegendo e lhe guardando. E ele sabe do potencial de cada um, e sabe do potencial de cada um para fazer a obra dele, para usar os seus dons naquilo, entendeu? Que ele determinou. É muito forte esse negócio que você falou em relação a quando você peca, às vezes você escolhe pecar. Tipo, você sabe que é pecado, mas você escolhe continuar fazendo aquilo. Porque a Bíblia também relata que o Espírito Santo que está com você, ele não te deixa enganado. Falar, ele fala. Incomodar, ele incomoda. A partir do momento que você faz, é responsabilidade sua, é brasão que você está dando para sua carne. E às vezes, mesmo que a gente saiba que o que a gente está fazendo é pecado, mesmo que a gente saiba que Deus sabe que é pecado, é muito a pegada de Adão, assim. Ele sabe que Adão pecou, ele viu que Adão pecou, ele sabia, mas ele queria que Adão confessasse, da mesma maneira que ele faz com a gente, né? Não é questão da gente pecar ou não, é a gente reconhecer perante ele que a gente pecou e que a gente precisa dele para fazer o que é certo, precisa que ele guie pra gente poder se purificar e essas pegadas, assim. Mas é exatamente isso que eu falei, né? A gente sabe porque a gente se sente incomodado. É tanto que você quer pedir perdão, mas você sabe que você é tão fraco, tá tão fraco naquele momento, que não vai ter a capacidade de pedir perdão a Deus por aquilo, porque você não vai deixar. Então, se você vai pedir perdão por uma coisa que você não vai deixar, então que você nem peça. Pior ainda quando porque você vai pede estar e continua. Você vai estar mentindo, você vai estar dizendo pra Deus, Deus, eu pedir perdão, mas Deus sabe no seu coração que você não está pedindo de verdade. Entendeu? E eu acho que cada um aqui já passou ou passa por algum momento assim. Porque se eu estou dizendo isso é porque eu já passei por um momento assim e eu sei que causa a vergonha, o constrangimento, mas uma hora quando a gente quebra a cara, a gente... Ai Deus, eu poderia ter sentido o incômodo do Espírito Santo, mas eu fingi que não, né? Então acho que todo mundo já passou por isso. Uma vez também o pastor estava pregando, aí ele disse que, como o Senhor falou, né? Quando a gente peca, o Senhor, ele nos incomoda. A gente sabe que é pecado, a gente faz, mas a gente fica ciente disso. A gente pecando, a gente fica ciente. Mas ele disse que tem gente que
faz tantas vezes a mesma coisa, tantas vezes, que chega um momento que, ele não sente mais, que fica natural pra ele, coitado. Ele já não sente incômodo nenhum. Ele já faz e não sente mais, e ele chega a pensar, não, então Deus, Se Deus não tá incomodando mais, mas não sabe ele que Ele tá tão grande que ele nem se sente não mais sente incomodado. mais. Ele fala, caramba, isso é verdade mesmo. E aí, mais alguém? manifesta. Não, mas olha aí como foi dinâmico hoje, foi bem participativo. Assim, cada um colocou seu ponto de vista, cada um, né, Ariadne, Natália? Cada um, assim, deu sua opinião, falou um pouco e a gente chega num consenso, a gente chega numa única opinião, né, que é isso aí que foi pregado, que é isso aí que foi dito. Então, assim, que Deus realmente possa aplicar isso no nosso coração, que a gente não se afaste do Senhor, que a gente não deixe o esfriamento chegar na nossa vida, que não seja eu nem você que chegue a morrer o nosso primeiro amor. E assim, amém, que a gente possa absorver dessa palavra, que a gente possa absorver desse estudo. E que nos próximos que a gente faça isso, sabe, gente? Que a gente se desprenda um pouquinho da vergonha, da timidez, que isso é até bom para outras coisas na nossa vida. Porque assim, muitas vezes eu sou calada em determinados lugares e esses momentos que faz a gente se desprender um pouquinho, né? E ter a coragem de impor a nossa opinião, de participar. Então que a gente possa fazer isso mais vezes, amém? Então vamos fazer nossa oração final e passar.